Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar da Intertalks e hoje nós vamos estar juntos aqui para falar um pouquinho sobre algumas dúvidas frequentes em relação à FISPIC. Então, fiquem muito à vontade, deixem seus comentários, qualquer dúvida coloquem no chat e eu espero que agregue ainda mais no conhecimento de vocês. Bom, então vamos falar sobre a FISPIC. Antes, eu gostaria de, para quem ainda não conhece a Intertalks, eu gostaria de falar brevemente sobre os nossos serviços. Então, falando bem rápido, né, nós temos serviços que envolvem a parte de avaliação e comunicação de perigo, então envolve o GHS e a documentação, né, toda a documentação de segurança, como a FISPIC, o rótulo. Temos também serviços de perigo para o transporte, a parte de assuntos regulatórios, então nós atendemos aqueles segmentos que são regulamentados pela Anvisa, pelo MAPA e outros segmentos. Nós temos também o nosso software, que é o SafetyCam. Ele oferece aí o serviço de emissão desses documentos de segurança, FISPIC, ficha de emergência, rotulagem. E temos também o serviço de treinamentos. Então, nós oferecemos treinamentos de vários segmentos, produtos químicos, né, a FISPIC, a classificação de acordo com o GHS, elaboração de rotulagem. Oferecemos treinamento também em relação ao transporte terrestre, então como identificar o número ONU, como fazer a sinalização do caminhão, como fazer a identificação da embalagem. Temos também treinamento sobre resíduos químicos e aí uma diversidade de outros treinamentos que nós oferecemos aqui. Então, bem rapidamente um pouquinho, né, sobre a Intertalks, que é uma consultoria na área de segurança química. Bom, antes de tudo, nós temos que entender como que surgiu a FISPIC, né? Qual a necessidade que fez este documento se tornar um documento obrigatório e tão importante. Então, vamos entender um pouquinho sobre o surgimento deste documento. Bom, tudo começou com a Convenção 170 da OIT. Então, a Convenção 170 foi o primeiro embasamento para a criação da FISPIC e de um rótulo de segurança, pensando aí, gente, nesse primeiro momento, pensando no trabalhador e no direito de saber deste trabalhador. Após a Convenção 170, nós tivemos a ECO 92 no Rio de Janeiro. A ECO 92 foi onde a ONU discutiu sobre a importância de um sistema harmonizado e onde entendeu-se a necessidade do GHS. Então aí sim começou a ser falado sobre um sistema harmonizado que poderia ser utilizado aí por diversos, né, por todos os países. Bom, aqui no Brasil, percebam, lá em 1998, então a ECO 92 foi essa primeira menção em relação ao GHS, mas só em 1998 saiu um decreto, o decreto 2657, que dizia que a Convenção 170 deveria ser cumprida e que os trabalhadores deveriam assegurar que todos os produtos químicos utilizados no trabalho estivessem etiquetados ou marcados. Então percebam que só em 98 saiu aí que deveria então seguir a Convenção 170. No entanto, esse decreto sofreu uma atualização recente, então nós temos atualmente o decreto 10.088, a atualização dele saiu em 2019 e ele somente consolidou, tá? Ele juntou as convenções e recomendações da OIT, incluindo no seu anexo 60 a Convenção 170 da OIT. No entanto, gente, este decreto aqui,
ele não traz como deve ser implantado e nem mesmo qual norma nós devemos seguir. Até isso eu falo do decreto de 1998 e até essa atualização de 2019 ainda não traz nenhuma especificação. Então, né, tá bom, a Convenção 170 tem que ser cumprida, nós devemos então seguir esse sistema harmonizado, mas como fazer, né? Quais são as especificações? Então, para suprir essa necessidade, veio a NR26, que no Brasil é quem traz a obrigatoriedade de seguir o disposto no GHS. Então, se alguém perguntar para vocês por que, né, aonde está escrito que nós devemos seguir o GHS, está descrito na NR26. A NR26, gente, já havia sido criada, ela inicialmente, né, foi criada para atender a, entre outros, o artigo 200 da Lei 6.514, na qual dizia no item 8 que cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas sobre o emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo. Então, ela já vinha aí nesse intuito de segurança. No entanto, a princípio, o foco era as cores nos locais de trabalho, a sinalização de perigo. Então, para atender a Convenção 170 que veio, mais tarde a NR26 sofreu uma importante atualização em sua redação original, através da Portaria 229, lá em 2011. Essa atualização, ela manteve a obrigatoriedade do uso das cores de segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, mas também incluiu algumas informações. E aí nós vamos ver então um pouquinho dessas inclusões. Antes, nós temos que sempre remeter à Convenção 170, né? Então, nós temos o artigo 6, que fala da classificação. Então, lá no anexo 60, na Convenção 170, nós temos o artigo 6, que fala sobre a classificação. Então, foi inserido na NR26, no intuito, né, de trazer essa obrigatoriedade aqui no Brasil. Então, foi inserido o item 26.2.1, que fala exatamente sobre a classificação. Então, o produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo, aí ele traz a obrigatoriedade, de acordo com os critérios estabelecidos pelo GHS. E aí, quais são os aspectos, né? Tá bom, a NR26 fala que sim, eu devo seguir o GHS para fazer a classificação do produto químico, mas como, né? Quais são os critérios? E aí, a NR26 fala que os aspectos relativos à classificação devem atender ao disposto em norma técnica oficial vigente. Tá? Então, é isso que a NR traz. Ela também traz em relação, né, ela traz a obrigatoriedade em relação à rotulação e marcação, que está lá na Convenção 170, em seu artigo 7. Então, para cumprir esse artigo, foi inserido o item 26.2.2, que traz que a rotulagem deve utilizar procedimentos definidos pelo GHS e, de novo, esses aspectos devem atender ao disposto em norma técnica oficial vigente. Então, mais uma vez, a NR 26 traz a obrigatoriedade, ela fala que nós devemos seguir os procedimentos definidos pelo GHS e esses procedimentos, esses aspectos devem ser seguidos de acordo com o disposto na norma oficial vigente. E a mesma coisa é para a FISPIC, né? Então, nós temos novamente lá na Convenção 170, o artigo 8, que fala sobre as fichas com dados de segurança. E aí, de novo, a NR26
traz a obrigatoriedade no item 26.2.3, onde o fabricante, ou no caso de importação, o fornecedor no mercado nacional, deve elaborar e tornar disponível ficha com dados de segurança do produto químico para todo produto químico classificado como perigoso. E aí, novamente, né, a NR26 está trazendo a obrigatoriedade, perceba que ela traz no texto a obrigatoriedade ao mencionar o deve elaborar e tornar disponível, mas não traz nenhuma especificação de como deve ser, pelo contrário, ela traz novamente que o formato e conteúdo da ficha com dados de segurança do produto químico devem seguir o estabelecido pelo GHS. E aí, qual os aspectos, né? O formato relativo à ficha com dados de segurança devem atender ao disposto em norma técnica oficial vigente. Qual é a norma técnica oficial vigente? É a ABNT NBR 14725, parte 4, tá? Então, aqui fazendo um lembrete de que atualmente a norma, a 14725, é dividida em 4 partes, sendo que a parte que vai tratar sobre os aspectos relativos à FISPIC é a parte 4. Bom, agora que nós já entendemos da onde surgiu essa obrigatoriedade, vamos entender um pouquinho este documento, as regulamentações brasileiras que exige este documento. Então, nós vimos que a obrigatoriedade vem através da NR26, como eu comentei com vocês, foi feita essa alteração no texto, através da portaria 229, mas quem traz então a obrigatoriedade é a NR26, ao trazer esses itens, né, que o fabricante, ou no caso de importação, o fornecedor no mercado nacional, deve elaborar e tornar disponível ficha com dados de segurança do produto químico. Ainda, a NR26 menciona que o disposto no item acima, né, no 26.2.3, então a obrigatoriedade de elaborar e tornar disponível a ficha, se aplica também a produto químico não classificado como perigoso, mas cujos usos previstos ou recomendados derem origem a riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. Tá? Então, aqui eu chamo a atenção de vocês, porque ele fala sobre os produtos químicos não classificados como perigosos, tá? Então, ele fala que se for um produto químico não classificado, então nós seguimos todos os critérios de classificação dispostos lá na norma ABNT-NBR 14725, parte 2, seguimos todos os critérios e o produto químico em questão não foi classificado como perigoso, não teve nenhuma classificação, nem à saúde humana, nem aos perigos físicos, nem ao meio ambiente. Porém, este produto químico, o uso deste produto, ele pode gerar algum risco à segurança e saúde dos trabalhadores. Então, neste caso, se for um produto que possa gerar, então, algum risco, ele terá que seguir o item 26.2.3, que traz aí a obrigatoriedade de elaborar e tornar disponível a ficha com dados de segurança. Bom, aqui nós temos então a ABNT-NBR 14725, parte 4, onde é listado aí todos os critérios, onde nós encontramos todos os critérios para a elaboração deste documento. Ainda a NR26, então, ela fala que o formato e conteúdo deve seguir de acordo com o GHS e os aspectos devem seguir a norma oficial vigente, que é a 14725, que é essa que eu trouxe aqui para vocês.
Para quem ainda não tem, né, não tem um conhecimento em relação ao GHS, né, nós vamos falar bastante de GHS aqui, então o GHS nada mais é então que um sistema globalmente harmonizado e ele todo o texto é escrito aqui no Purple Book ou livro púrpura. Então a norma, gente, a BNT-NBR 14725, ela foi escrita com base no livro púrpura, no Purple Book. Então todas as informações constantes nessa norma, ela reflete o GHS, tá? O GHS ele teve a sua primeira publicação em 2003, foi a primeira publicação. Percebam que tivemos a ECO 92, né, lá em 1992, tivemos o decreto em 98 falando que deveria seguir a Convenção 170, mas o Purple Book, né, esse sistema harmonizado foi publicado mesmo a primeira vez em 2003. Atualmente, esse ano de 2021, saiu já a 9ª revisão, então nós estamos aí já com o Purple Book na sua última versão, a atualização deste ano. E a 14725, eu mencionei antes que atualmente ela é dividida em 4 partes. Porém, a norma, a 14725, está passando por um processo de revisão e passará a ter um único livro, né? Nós não teremos mais divisões, não serão mais divididos em partes. Nós teremos, então, uma única norma, vai ser bem parecida com o Purple Book mesmo. No caso de mistura, a NR26 também traz um item no caso de mistura. Então, ela fala que deve ser explicitado na ficha com dados de segurança o nome e a concentração ou faixa de concentração das substâncias que representam perigo para a saúde dos trabalhadores, se estiverem presentes em concentração igual ou superior aos valores de corte limite estabelecidos pelo GHS e possuam limite de exposição ocupacional estabelecidos. Então, no caso de misturas, nós também temos aí a obrigatoriedade da ficha da FISPIC e ainda devemos informar o nome e a concentração de cada ingrediente que esteja contribuindo para o perigo. Bom, dito isto, agora que nós entendemos, né, da onde surgiu, por que surgiu e qual é a regulamentação brasileira para este documento, o que a norma nos traz de obrigatoriedade, vamos entender um pouquinho da importância desse documento, o que realmente é esse documento, quais as informações que nós encontramos neste documento, tá? Lembrando então que nós estamos falando sempre da ABNT-NBR 14725, parte 4. Então, qualquer dúvida, vocês podem buscar aí na ABNT-NBR 14725, parte 4. Primeira coisa que a norma nos traz, né? A FISPIC, né? Então, a FISPIC é um meio do fornecedor transmitir informações essenciais sobre os perigos de uma substância ou mistura, incluindo informações sobre o transporte, o manuseio, armazenagem e ações de emergência ao usuário, possibilitando a ele tomar as medidas necessárias relativas à segurança, saúde e meio ambiente. Então, a FISPIC nada mais é que um meio de fornecer, de transferir informações essenciais sobre os perigos de uma substância ou mistura. E o que nós encontramos neste documento, né? Nós encontramos duas
duas informações diferentes, porém duas informações muito importantes, que é o risco e o perigo. E aí eu queria trazer aqui para vocês a diferença entre risco e perigo. Então vamos imaginar um álcool etílico, um álcool comum, nós temos em casa. Qual que é o perigo deste álcool? Então, quando nós falamos em perigo, nós estamos falando sobre a característica intrínseca deste produto. Então, o álcool, ele é um produto inflamável, ele é um líquido inflamável. Se nós riscarmos um fósforo e colocar no líquido, vai se inflamar. Este é o perigo que este produto químico apresenta. Ele é classificado lá, de acordo com a BNT NBE 14725, parte 2, ele é classificado como um líquido inflamável. Então, este é o perigo. Agora, o risco. O risco, ele vai variar de acordo com a exposição a este produto químico. Então, se nós tivermos uma exposição sem nenhuma proteção, uma exposição mais descuidada, né? Então, eu tô fazendo um churrasco no fim de semana, a churrasqueira não tá querendo pegar, né? O fogo não tá querendo iniciar, e aí, para ajudar esse processo, eu jogo álcool, mas já tinha alguma chama ali, eu jogo o álcool sobre a chama e aí eu posso correr o risco de ter queimaduras na minha mão, na minha pele, no meu rosto, porque eu estou totalmente exposto sem nenhum cuidado. Então, eu tenho um risco infinitamente maior. Já, se eu estou manipulando este produto para limpar, para fazer a asepsia da minha cabine de exaustão, eu estou toda paramentada, a cabine de exaustão está ligada, não tenho nenhuma chama próxima, então o risco, gente, é infinitamente menor, que eu estou tomando todas as medidas para que não aconteça nenhum acidente. E aí, eu já faço, né, já puxo aqui sobre aonde que eu encontro essas informações de como manipular o álcool etílico de forma correta. Na FISPIC, né? É lá que nós encontramos as informações sobre quais EPIs eu devo utilizar, quais materiais são incompatíveis, o que eu posso, aonde eu posso armazenar, aonde não posso armazenar. Então, todas essas informações da utilização de forma a minimizar esse risco, eu encontro nesse documento. Então, percebam, logo, né, nós já percebemos a importância desse documento no dia a dia do trabalhador. Então, a FISPIC, ela veio, né, devido a essa necessidade de trazer a informação para o trabalhador. Ela traz, então, a origem do produto químico e a classificação de perigo. Então, quando nós pegamos este documento, nós encontramos lá quem é o fornecedor, qual que é a empresa, né? Qual que é a classificação de perigo deste produto. Se for uma mistura, nós também encontramos as informações de quais ingredientes compõem essa mistura, pensando sempre que a obrigatoriedade de informar neste documento é os ingredientes que contribuem para o perigo. Então, às vezes vocês me perguntam, eu preciso colocar água na FISPIC, né? Um dos ingredientes é água, eu preciso informar? Não é obrigatório, né? A norma deixa claro que devem ser informados os ingredientes que contribuem para o perigo ou então que possuam algum limite de exposição, tá? Nós encontramos, como eu mencionei, informações de perigo relativo ao manuseio do produto,
as medidas de primeiros socorros em caso de acidente, os métodos de combate a incêndio, as medidas de controle a serem adotadas em situações onde ocorra vazamento do produto, informações e orientações sobre como deve-se transportar e armazenar o produto e informações também sobre destinação final. Então, é um documento, de novo, né, chamando aqui, evidenciando a importância desse documento, porque nós encontramos, então, a classificação, os ingredientes e várias informações que nos auxiliam na segurança, né? De novo, pensando aí em minimizar qualquer risco que este produto possa apresentar. E em relação à disponibilização deste documento, então a norma traz que o fornecedor deve tornar disponível ao receptor usuário uma FISPIC completa, na qual estão relatadas informações pertinentes quanto à segurança, saúde e meio ambiente. Então percebam aqui a obrigatoriedade, então o fornecedor deve tornar disponível uma FISPIC completa. O fornecedor ainda tem o dever, percebam novamente a obrigatoriedade, de manter a FISPIC sempre atualizada e tornar disponível ao usuário receptor a edição mais recente, no caso de alterações na composição do produto químico que impliquem alterações na sua classificação de perigo, porém com manutenção do nome comercial, o fornecedor então deve disponibilizar as diferentes versões da FISPIC. Então aqui percebam, né, a norma traz para a gente a obrigatoriedade de manter ela atualizada, e se houver qualquer alteração na composição, qualquer alteração que implique aí na alteração da classificação, então o fornecedor deve sempre disponibilizar a versão final, a versão atualizada, assegurando, né, sempre a correta utilização do produto químico correlacionado com a sua respectiva FISPIC. E quanto ao usuário da FISPIC, né, então nós vimos as obrigatoriedades em relação ao fornecedor, mas e o usuário? E eu que estou adquirindo este produto químico, eu tenho alguma obrigatoriedade? Bom, a norma, ela traz que o usuário é responsável por agir de acordo com uma avaliação de riscos, tendo em vista as condições de uso da substância ou mistura. Então, o usuário, ele vai tomar as medidas de precaução necessárias em uma dada situação de trabalho. O usuário deve escolher a melhor maneira de informar os perigos do produto. Então, aqui nós vimos, né, as obrigatoriedades em relação ao fornecedor, mas nós também temos como usuários algumas responsabilidades, que é a responsabilidade de agir de acordo com a avaliação de risco, né? Nós temos a responsabilidade por tomar essas medidas, essas precauções necessárias em uma dada situação e por manter os trabalhadores informados quanto aos perigos pertinentes no seu local de trabalho. Então, nós adquirimos esse produto, os nossos colaboradores, né, o pessoal da fábrica, do laboratório, vai manipular aquele produto. Nós temos que agir de acordo com uma avaliação, nós temos que verificar qual é a classificação desse produto, se ele apresenta algum risco que os trabalhadores possam estar expostos, e aí o que fazer para minimizar esse risco no local de trabalho. Então, essa seria a responsabilidade do usuário. Aí, lá no anexo A dessa norma,
nós encontramos um anexo normativo, então é um anexo que nós devemos seguir obrigatoriamente. E lá nós encontramos todas as informações disponíveis e pertinentes para que nós possamos elaborar a FISPIC. Então, nós temos que seguir aí 16 seções que são obrigatórias. Espaços em branco não são permitidos, exceto na seção 16, que traz outras informações. Nós também encontramos a informação de que os textos de uma FISPIC devem ser escritos no idioma nacional, tá? De forma legível e em linguagem compreensível. Então, aqui nós temos uma outra obrigatoriedade em relação ao idioma. Então, a norma deixa claro que a FISPIC deve ser escrita no idioma nacional. E aí é livre, tá? A formatação dos títulos padrões, do subtítulo, dos textos. Então, a formatação ela é livre, não temos nenhuma regra que deve ser seguida. No caso da ficha de emergência, né? Antes ela era obrigatória e deveria seguir à risca aí a formatação. Nós não temos nenhuma regra em relação a isso. É totalmente livre a formatação. Nós temos, no entanto, somente a obrigatoriedade de ter aí as 16 seções, e essas 16 seções devem ser escritas de forma clara, para que também, pensando, né, no objetivo desse documento, o colaborador, ele, na hora de uma emergência, de um acidente, que ele vá buscar este documento, ele tem que encontrar essas informações de forma clara, de forma fácil e que seja uma leitura rápida, né, um entendimento rápido. Então, por isso que nós temos que sempre deixar uma comunicação limpa, sem informações que possam gerar dúvidas. Então, de novo, aqui nós temos a carinha do que seria o esqueleto da FISP, que é as 16 seções obrigatórias, está disposto lá no anexo A da 14725, parte 4. Então, vamos observar, né, item por item, de uma forma breve, mas então que nos traga a clareza de como deve ser este documento, tá? Então, eu peguei uma FISPIC, uma ficha de informações de segurança de produtos químicos, geradas pelo nosso software. Peguei um ácido clorídrico básico, nada muito distante, diferente, né? Um ácido clorídrico. Gerei lá no nosso software e vamos analisar aí as informações que nós encontramos neste documento. Então, a seção 1, nós encontramos a identificação. Então, nós encontramos o nome do produto, e aí tem que ser o nome comercial. Nós encontramos o código interno de identificação, quando existente, nós podemos colocar aí o código interno. Às vezes no laboratório nós identificamos este produto como 001, por exemplo. Então, nós podemos colocar esse código interno para facilitar também na hora de encontrar o documento. Os principais usos devem ser informados, os dados do fornecedor também, e podem ser fornecidos aí dentro ainda dos dados do fornecedor, o fax e o e-mail. No entanto, o nome da empresa, o endereço, telefone de contato, telefone de emergência, eles vão ser informados aqui na seção 1 de identificação. Ainda, uma outra informação que nós podemos encontrar ou no cabeçalho ou no rodapé, mas tem que estar presente em toda a página, são as informações do nome do produto, conforme utilizado no rótulo. Então, se lá no rótulo do produto químico que está sendo manipulado está ácido clorídrico, eu vou colocar aqui na minha FISPIC ácido clorídrico. Se lá no rótulo está ácido clorídrico concentrado, eu vou colocar aqui na minha FISPIC ácido clorídrico concentrado. De novo, por que isso? Porque eu tenho que minimizar qualquer dúvida que possa gerar ao trabalhador. De novo, né, um documento de segurança.
E nem sempre ele vai ser utilizado para se precaver, né? Nem sempre ele vai ser utilizado. Chegou um produto novo, eu vou verificar a FISPIC para ver qual EPI eu tenho que utilizar, quais são os materiais incompatíveis na hora de armazenar. Nem sempre é esse a utilização. Às vezes eu vou utilizá-lo numa emergência. Caiu ácido clorídrico em minha pele, o que eu tenho que fazer? Então, por isso, eu tenho que sempre, de novo, trazer as informações de forma clara que não gerem qualquer dúvida. Então, o nome do produto tem que estar conforme utilizado no rótulo. Também deve ser informado qual que é a página, sempre no formato, se são 9 páginas a FISPIC, sempre no formato 1 de 9, 2 de 9, 3 de 9, mas eu tenho que informar e tenho que informar também a data da última revisão. Já na seção 2, nós temos a seção de identificação de perigos. Então, na seção 2 é uma seção muito importante também, porque é onde nós encontramos a classificação do produto, né? Então, como saber se o produto ele é classificado como perigoso? Olhando a seção 2. Aqui nós vamos encontrar qual é a classificação. Então, é um líquido corrosivo, é uma substância tóxica, é um produto inflamável, é um produto que apresenta perigo ao ambiente aquático. Então, aqui nós encontramos a classificação. E um produto químico pode ter uma única classificação, no caso o ácido clorídrico poderia ser corrosivo, mas ele também pode ter diversas classificações. Um mesmo produto, né, um único produto pode ter diversas classificações, como na verdade, o caso do ácido clorídrico. Então, ele é classificado como corrosivo para os metais, tóxico agudo pela via oral, pela via inalatória, é classificado como corrosivo, ele também tem o perigo de lesões oculares graves. Então, nós temos aí várias classificações. Nós chegamos a essa classificação como avaliando os critérios da 14725, parte 2. Avaliando os critérios descritos lá, que seguem o GHS, então nós chegamos a esta classificação. Então, na parte 2, nós encontramos a identificação de perigos, tá? Nós encontramos, então, a classificação. Essa classificação, como eu acabei de mencionar, deve ser realizada de acordo com a norma 14725, parte 2, tá? É obrigatório, deve ser realizada de acordo com tal. E aí, por que eu chamo atenção para isso? Às vezes nós recebemos alguma FISPIC de fornecedor, né, veio dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, enfim, e a FISPIC, ela vem, na verdade, como uma SDS traduzida. Então, ela é classificada de acordo com o sistema CLP, de acordo com o sistema RASCOM, com outro sistema que não a 14725. E aí é necessário atenção nesse ponto, né? A norma é muito clara. Ela traz a obrigatoriedade de ser classificada de acordo com a 14725. E aí vocês podem me perguntar, mas nesse exemplo que você está me mostrando, tem um sistema de classificação descrito aqui. O sistema de classificação utilizado é a norma BNT-NBR 14725, parte 2. Mas eu tenho uma FISPIC aqui de fornecedor que não traz qual que é o sistema, então já está errado aí. Não necessariamente. A norma não traz a obrigatoriedade de descrever o sistema. Ela traz a obrigatoriedade de utilizar o sistema para a classificação, mas não necessariamente descrever aqui na FISPIC o sistema, tá? Então, não necessariamente está errado, tá? O fato de não constar essa informação. Estaria errado se não estivesse utilizando. Não tem descrito. Como que eu vou saber? Questionando meu fornecedor. Fornecedor, qual o sistema que você utilizou? E aí, então, ele vai te informar.
Nós encontramos aqui também as informações de outros perigos que não resultam em uma classificação, então devem ser informadas caso disponíveis. E encontramos também os elementos apropriados para rotulagem, tá? Então, quando nós temos a classificação vai trazer sempre, né? Sempre interligado, né? Nós temos uma classificação, essa classificação vai ter os seus elementos apropriados para rotulagem, que são pictograma, palavra de advertência, palavra de perigo, frase de perigo e frase de precaução. Então, são 4 elementos apropriados para a rotulagem, 4 elementos de comunicação. Então, se é classificado, nós vamos ter aí os elementos de comunicação. Aonde estão esses elementos? Na parte 3 da norma. Nós encontramos lá na parte 3 todos os detalhes, todos os pictogramas, todas as palavras de advertência, frase de perigo, frase de precaução. Então, é lá que nós encontramos os elementos. De novo, se temos classificação, ele vai nos trazer também uma comunicação. Cada classificação tem a sua comunicação. A parte 3 é a seção que fala sobre a composição e informações sobre os ingredientes. E aí nós temos uma diferença, porque nós devemos informar se trata de um produto químico, se esse produto químico é uma substância ou uma mistura. E aí nós teremos diferença. Se é uma substância, deve ser informado o nome químico ou nome técnico deste produto, então cloreto de hidrogênio. Deve ser informado, né, quando aplicável, o sinônimo. Devem ser informado também o número CAS e impurezas que contribuam para o perigo. E aí, se houver alguma impureza contribuindo, temos que informar o nome químico comum, o técnico, e o número CAS. Isso para uma substância, e deve ser claramente informado, tá? Nós temos que trazer aí se é uma substância ou uma mistura. Porque se for uma mistura, vai ser um pouquinho diferente. A mistura, ela tem que trazer todos os ingredientes que estão contribuindo todos os ingredientes que estão contribuindo para o perigo. E aí eu tenho que trazer o nome, né, o nome químico, o nome técnico. Eu tenho que trazer o número CAS e a concentração ou faixa de concentração deste ingrediente. Então, se houver mais de um produto contribuindo para o perigo, eu tenho que trazer todos eles aí listados, seus respectivos número CAS e concentração. A seção 4 é a seção onde nós encontramos as medidas de primeiros socorros. Então, aqui nós encontramos, caiu ácido clorídrico na minha pele, o que eu preciso fazer? Então, eu venho aqui na seção 4 buscar por esses primeiros socorros. A seção 5 é a seção de medida de combate a incêndio. Então, se houver qualquer problema, houve um princípio de incêndio, quais são os meios de extinção apropriados, quais são os meios de extinção não recomendados, quais são os perigos específicos da mistura ou substância e quais são as medidas de proteção da equipe de combate a incêndio, tá? Então, a seção 5 nós encontramos as medidas de combate a incêndio. Eu vou, né, é uma chama pequena, eu consigo, não é recomendado, mas eu consigo ali apagar essa chama. Mas espera, com o quê? O que é apropriado, o que não é recomendado, né? Então, todas as informações em relação ao combate a incêndio nós encontramos aqui nessa seção. A seção 6 é a seção de medidas de controle para derramamento ou vazamento. Então, é onde nós encontramos as informações tanto relacionadas ao pessoal que não faz parte do serviço de emergência e o que faz parte do serviço de emergência, tá? Então, quais são as precauções, quais são os equipamentos, quais são os procedimentos aí nessas medidas de controle, tanto para derramamento quanto para vazamento. Também nós temos que pensar, né, nós temos que nos preocupar em relação ao meio ambiente.
se atingir algum curso d'água, se atingir o solo, vai ter algum problema? Esse produto ele é perigoso no ambiente aquático? Não é? Eu preciso de alguma medida específica? Também nós encontramos aqui. Os métodos e materiais para contenção e limpeza e as diferenças nas ações de grandes e pequenos vazamentos, nós também encontramos nesta seção 6. Seção 7 é a seção de manuseio e armazenamento. Então, é onde nós encontramos as medidas técnicas apropriadas para o manuseio e também as condições de armazenamento, né? Então, existe alguma precaução, existe alguma medida específica para poder fazer esse manuseio? E o armazenamento? Tem alguma condição adequada? Existe algum risco, uma prevenção de incêndio e de explosão? Quais são os materiais adequados para a embalagem? Então, aqui até eu chamo a atenção no caso de produtos que vêm em tambor, em galão grande. Eu utilizo no meu laboratório, ali na manipulação, eu utilizo uma pequena quantidade, ou eu não tenho um espaço que comporte esse galão. Então, qual é o material adequado para a embalagem? Tem algum material específico? Tem que ser de acordo com a embalagem original? Então, aqui também é uma seção bastante importante nesses casos. Seção 8 é a seção de controle de exposição e proteção individual, então é onde nós encontramos tanto os parâmetros de limite de exposição ocupacional, quanto os EPIs e EPCs, em caso de controle de engenharia. Então é onde nós encontramos. Chegou um produto novo, que luva eu preciso utilizar? Que sapato eu preciso utilizar? Então essas medidas de proteção pessoal nós encontramos aqui na seção 8. A seção 9 é a seção de propriedades físico-químicas. Então, nós temos aí várias propriedades que a norma pede obrigatoriamente que deve estar presente na FISPIC. Então, nós temos aí uma listagem de propriedades e os seus resultados de acordo com os testes. Seção 10 é a seção de estabilidade e reatividade. Tá? Então, aqui nós encontramos aí as condições a serem evitadas, se o produto é reativo, se ele é estável ou não, a possibilidade de reações perigosas, materiais que são incompatíveis. Então, eu preciso fazer o mapa de incompatibilidade do meu laboratório. Como que eu vou fazer esse mapa? Avaliando o FISPIC de cada produto que você tem em seu laboratório, em sua fábrica, e fazendo então o mapeamento de incompatibilidade desses produtos. E aí sim eu vou saber o que é incompatível com o que pode ser armazenado aonde. Seção 11 é a seção de informações toxicológicas. Então, de novo, a norma ela traz que deve ser informado obrigatoriamente as 10 classes de perigo para a saúde humana e seus respectivos resultados de acordo com os testes. A mesma coisa para a seção 12, só que a seção 12 traz as informações ecológicas, tá? Mas também devem ser informados aí quais são os perigos deste produto em relação ao ambiente aquático. Já a seção 13 é a seção de considerações sobre a destinação final. Então, aqui nós encontramos os métodos recomendados para a destinação final, pensando tanto no produto, nos restos do produto, na embalagem usada para este produto, tá? Então, nós encontramos aí todas essas informações na seção 13. A seção 14 é a seção que traz as informações sobre o transporte. A norma ela fala que essa seção deve conter as informações sobre o código e a classificação de acordo com o modal terrestre, hidroviário e aéreo. Então, no caso do ácido clorídrico, aqui eu chamo um pouquinho a atenção de vocês, porque é um outro sistema de classificação, tá? O produto, quando ele é classificado para o transporte, ele segue a resolução 5947,
teve uma atualização bem recente, agora em 1º de junho de 2021. E aí, avaliando os critérios, nós verificamos que o ácido clorídrico, ele sim é classificado como perigoso, e aí nós temos toda a descrição de acordo com os 3 modais. Seção 15 é a seção que deve trazer qualquer outra regulamentação que não foi mencionada antes. Então, se ela tem alguma regulamentação de acordo com o mapa, de acordo com Polícia Federal, Polícia Civil, então qualquer outra regulamentação que não foi citada antes deve ser informada aqui. E a seção 16, como eu havia comentado com vocês, é a única seção que pode estar em branco, tá? Mas recomendações, nós sempre recomendamos as referências bibliográficas e legendas e abreviaturas. Referências bibliográficas porque eu recebi do meu fornecedor. De onde meu fornecedor tirou essas informações? Eu consigo verificar aqui. E se tiver alguma abreviatura que eu não conheço ao decorrer do documento, também eu encontro a definição aqui. Mas, se vocês receberem uma FISP do fornecedor e não contiver nenhuma informação, fiquem tranquilos, essa seção é a única seção que pode sim estar em branco. E aí, como nós vimos já, então essa FISP que ela tem que passar por uma revisão periódica, sempre atualizar se houver alguma alteração na formulação, qualquer alteração que possa impactar na classificação do perigo, se houver alguma adequação da norma vigente, eu comentei com vocês que a 14725 está passando por um processo de revisão, então se esse processo de revisão impactar de alguma forma no documento, então essa FISP que tem que ser atualizada e aí disponibilizar para os clientes e para os usuários essa FISP que é atualizada. Então vamos responder algumas dúvidas frequentes que eu costumo receber aqui de vocês, tá? Primeira pergunta: tem algum prazo previsto como validade da FISP? Gente, a norma, ela traz só aquilo que eu já mencionei com vocês anteriormente. Ela fala que o fornecedor tem o dever de manter a FISP sempre atualizada e tornar disponível ao usuário receptor a edição mais recente. Mas ela não traz nenhum prazo. A FISP tem que ser atualizada de X em X tempo. Não, a norma não traz nada em relação a isso. O que nós recomendamos? Que você tenha um procedimento. Então você defina internamente na empresa de vocês qual o período que a FISP vai ter para fazer esta atualização, para fazer esta revisão do documento. Então vocês definem de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, a cada ano. E também lembrando sempre que se houver alguma alteração, né, na formulação, alguma impureza que está aí contribuindo para a classificação do perigo, se houver alguma alteração na norma também que impacte, esse documento tem que ser atualizado. Se não, prazo de validade não tem. Recomendação: desenvolvam um procedimento onde vocês definam este prazo internamente. Porque se algum fiscal ou até mesmo um comprador vier a avaliar, analisar, conhecer vocês, vocês possam mostrar, olha, aqui no nosso procedimento nós fazemos essa atualização de X em X tempo e nós estamos cumprindo com o que a norma nos traz, que o fornecedor deve manter a FISP atualizada. Próxima pergunta que vocês me enviam: no caso de misturas, na verdade é uma diluição, tem que ter a FISP também no caso de preparo dentro do laboratório? Gente, qual que é o objetivo desse documento? Trazer a informação para o meu colaborador, para o meu funcionário. Eu recebi o ácido clorídrico puro, né? Eu tenho a FISP do produto, né, que o fornecedor me enviou. Fiz uma diluição, coloquei água, um pouco de água, fiz uma diluição. Esse produto não tem FISP. Se acontecer um acidente, se derramar sobre a pele do funcionário, aonde ele vai buscar essa informação?
né? Onde ele vai encontrar? Ah, na FISPIC do fornecedor. A classificação vai ser a mesma? Pode ser que não. Vai depender da concentração. Como que eu vou saber? Fazendo a classificação de acordo com a 14725, parte 2. Então, a norma, e aí, neste caso, trata-se da NR26, ela fala que no caso de mistura, deve ser explicitado na ficha o nome e concentração, faixa de concentração das substâncias que representam perigo para a saúde dos trabalhadores. Né? Então, a NR26 fala que deve, né, é obrigatório ter a FISPIC nestes casos onde a mistura possa apresentar perigo aos trabalhadores ou possua um limite, um valor de corte, eu falei lá no começo, esqueci. Ou apresentam algum, tá aqui, ó, possua algum limite de exposição ocupacional, tá? Então, de novo, qual que é o objetivo? Eu preciso informar meu funcionário, meu trabalhador. Se acontecer um acidente, aonde ele vai buscar essas informações? Então, no caso, eu fiz uma mistura. Eu preciso ter a FISPIC? Essa mistura vai contribuir, vai trazer risco para o meu funcionário? Como que eu vou saber se traz o risco? Classificando ela. Vou classificar. A norma 14725 traz os critérios para extrapolação. Ela traz se o ácido clorídrico é classificado como corrosivo. Eu tenho uma concentração X desse ácido clorídrico na mistura. Eu vou fazer a extrapolação lá, de acordo com a 14725, parte 2 de classificação, vou fazer a extrapolação e com isso a norma vai me dizer se essa mistura pode apresentar perigo. Então, fiz a classificação. Sim, apresenta perigo para a saúde do trabalhador. Então, eu tenho que ter FISPIC, tá? Porque ele precisa ter aonde buscar as informações de segurança dessa mistura. Uma FISPIC que seja classificada de acordo com o GHS e também diagrama de Rommel está correto? Pode ser usados os dois? Gente, o diagrama de Rommel é um sistema americano. Ele nunca foi obrigatório aqui no Brasil, porém ele era muito utilizado aqui no Brasil porque nós não tínhamos um sistema de classificação de produtos químicos. Então, era utilizado o sistema de transporte terrestre, que é um sistema mais antigo, e também muitas empresas utilizavam o diagrama de Rommel, porém ele nunca foi obrigatório. E aí, vocês me perguntam, pode ter os dois sistemas? Gente, não tem nenhum lugar que fala que não pode, mas tem a norma que traz a obrigatoriedade do uso do sistema de acordo com o GHS. Então, primeiro ponto, o produto precisa estar classificado de acordo com o GHS. Se você quiser colocar o diagrama de Rommel concomitantemente, não tem nenhum lugar que desobrigue. Mas aí eu queria chamar a atenção nesses casos, queria chamar a atenção de vocês aqui. O diagrama de Rommel, então essa é a carinha dele, né? Acho que vocês já devem ter visto. Então nós temos aí os losangos que expressam os tipos de risco, que varia de 0 a 4. E ele é especificado por cor. Então, o branco traz perigos específicos, o amarelo traz a instabilidade, o vermelho, inflamabilidade e o azul, os perigos à saúde. Então, nós temos aí. Primeira coisa, notem que não há menção para o ambiente aquático. Né? Nós vimos que um dos perigos, né, uma das classes, são as classes de perigo ao ambiente aquático, que aqui não é mencionado. Segundo item, aqui qual que é a gradação? A gradação que o diagrama de Rommel leva em consideração é que 0 é sem risco e 4 é um risco grave. Quando a gente vai observar o sistema de acordo com o GHS, nós temos que
Opa. Nós temos que o 1, quando o produto é classificado corrosivo, corrosão e irritação à pele, categoria 1. Categoria 1 é sempre o mais grave. Enquanto categoria 5, né, ele pode ir as classes de perigo, tem algumas classes que podem ir até 5, categoria 5. A 5 é sempre menos grave, menos perigosa. E o diagrama de Rommel é o inverso, né? O 0 é sem risco nenhum e o 4 é mais grave. Então percebam que a utilização dos dois sistemas pode gerar confusão no usuário, pode gerar confusão no manipulador. Então, volto a dizer, não tem nenhum lugar que fala que não pode se utilizar, mas aí eu chamo a atenção de vocês nesse caso, tá? São sistemas diferentes que levam critérios diferentes e a gradação também é diferente. Próxima pergunta. Algumas FISPICs não trazem todas as informações e pontuam como não determinado. Trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Então, ela fala que traz aí dados não disponíveis, dados não determinados. O que fazer nesses casos? Devo cobrar o fornecedor dessas informações? Gente, devo cobrar? Bom, o fornecedor, nós vimos que o fornecedor deve tornar disponível uma FISPIC completa. Então, começa por aí. Se não está completa, se eu vi que não foi bem preenchida, se eu vi que uma informação não está disponível, o que eu faço? Eu posso cobrar o meu fornecedor. Claro, com base no quê? Com base na norma. O fornecedor deve tornar disponível uma FISPIC completa. É obrigatório que o fornecedor já envie esse documento preenchido corretamente, com todas as informações. Cobrei o fornecedor falou que não vai ser possível, que não dá, ele já preencheu com todas as informações que ele tinha. Bom, aí nós temos que olhar um outro item da norma. A norma fala que o usuário da FISPIC é responsável por agir de acordo com a avaliação de risco e por manter os trabalhadores informados, tá? Então, eu preciso, se o meu fornecedor não trouxe essas informações, eu preciso buscar essas informações de forma que eu melhore este documento e leve a informação. Passa a ser responsabilidade do usuário, passa a ser minha responsabilidade como compradora desse produto. Então, eu preciso preencher para atender aqui a essa responsabilidade de manter os trabalhadores informados, tá? E aí, como que eu posso fazer isso? Onde eu posso buscar isso? Existem alguns bancos de dados que nos trazem várias informações em relação ao produto químico. Então, eu deixei aqui para vocês alguns links. Um pouquinho para baixo do vídeo, vocês têm a opção de fazer o download dessa apresentação. E lá no final eu deixei vários links para vocês de vários bancos de dados, da própria EXA, que tem uma classificação já. Tem vários sites bem bacanas que vocês podem utilizar. Então, nós temos vários bancos de dados, todos internacionais, infelizmente nenhum brasileiro, mas vocês podem buscar essas complementações lá. E aí, eu trouxe aqui para vocês. Opa! Deixa eu tirar o pointer, senão não consigo. Eu coloquei aqui até para vocês verem como funciona, tá? Um dos bancos de dados que eu particularmente gosto de utilizar é o PubChain. E aí eu consigo pesquisar o produto químico. Eu consigo pesquisar o produto químico e lá eu encontro um compilado
de várias informações que empresas já fizeram estudos, laboratórios fizeram estudos, verificaram, fizeram testes neste produto. Então, eu tenho a compilação de todas essas informações. Tanto propriedades físico-químicas, a própria classificação, porém tomem cuidado com a classificação que vocês visualizarem aqui, porque são classificações, são bancos internacionais, então a classificação segue sistema CLP, Rascom, enfim, outros sistemas, mas temos uma classificação, temos informações de toxicidade, de ecotoxicidade, temos informações de segurança química, então assim, várias informações que vocês podem buscar e utilizar na melhoria do documento de vocês, tá? Só mais um ponto ainda sobre esse assunto. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, nós estamos falando da seção 10, mas lembra que eu comentei da seção 11 e 12 de ecotoxicidade e toxicidade dos produtos químicos? Lá, se nós formos observar a norma fala que se não houver informações disponíveis, eu posso colocar a informação não disponível, tá? O que não pode é estar em branco. Então, o que acontece? Às vezes o fornecedor, ele faz os testes, ele busca em bancos de dados, mas ele não encontra a informação, então ele coloca não disponível, tá? Então, a norma, ela traz essa questão para o preenchimento do documento, tá? Então, essa informação também temos lá na norma. Mas de forma geral, como melhorar meu documento? Se o fornecedor ele já falou que não dá para fazer essa melhoria, eu posso buscar em vários bancos de dados que nós temos disponíveis. Próxima questão. Qual é o profissional que elabora a FISPIC? Gente, a norma, ela fala que para a elaboração da FISPIC são exigidos conhecimentos técnicos específicos da substância ou mistura em relação aos requisitos da norma e que a responsabilidade pelas informações é da empresa. Portanto, é esperado que este possua um profissional ou uma equipe de profissionais com conhecimentos multidisciplinar, tá? Não é obrigatório a inclusão do nome e registro de qualquer profissional na FISPIC, tá? Nós vimos aqui, nós temos diversas informações de segurança, de toxicidade, de ecotoxicidade, de resíduos. Então, é esperado que nós tenhamos uma equipe multidisciplinar para fazer o preenchimento, para elaborar este documento. E a FISPIC pode ser disponibilizada digitalmente ou é obrigatório um documento físico? Gente, o usuário da FISPIC é responsável por escolher a melhor maneira de informar e treinar os trabalhadores. Então, não temos também nada que mencione a FISPIC deve ser disponibilizada de forma impressa ali no laboratório. Não temos nada disso. Vocês podem escolher a melhor forma, seja digital, seja impresso lá dentro do laboratório numa pasta, seja no sistema interno de vocês, seja no site de vocês. O importante é que os trabalhadores sejam treinados e estejam cientes de como obter este documento. Ainda, para os trabalhadores, é obrigatório disponibilizar a FISPIC integral ou poderá ser um documento mais reduzido com as informações mais relevantes? Pode, não tem problema. O nosso software, por exemplo, ele emite uma ficha de comunicação de perigo que traz um resumo, traz algumas informações que são consideradas mais relevantes. Então, a classificação, os pictogramas, as incompatibilidades, os principais sintomas de exposição, medidas de manuseio, os EPIs e uma visão geral de emergência. Nosso software emite, pode ser utilizado.
Esse documento que o software emite é uma página. Você pode dobrar, plastificar, colocar ali junto com o frasco. Pode ser cartõezinho só com a classificação que você coloca ali junto com o frasco. Pode, não tem problema. A norma não fala que nenhum local que não pode-se. Pelo contrário, ela fala que o usuário é responsável por escolher uma melhor forma. Só que cuidado, tá? Qualquer outro documento, seja uma ficha de comunicação, seja só um cartão, qualquer outro documento não anula a obrigatoriedade de disponibilizar a FISPIC. Ela ainda assim deve estar disponibilizada e os trabalhadores devem estar cientes de onde encontrá-la, tá? Pode utilizar? Pode, mas a FISPIC tem que estar ali para que o momento que, né, em algum momento que o colaborador precisar, ele possa ir até ali e poder pode buscar as demais informações que não estão presentes neste cartão, nesse documento reduzido, tá? A FISPIC, então, sempre deve estar presente. É obrigatório o código das frases de perigo na FISPIC e rótulos de HS ou somente a frase basta? Aí eu trago para vocês a parte 3 da norma, tá? A parte 3 que fala sobre a rotulagem. Lá, onde está descrito todas as frases de perigo e de precaução, ela traz aqui a informação de que o código referente às frases de perigo e precaução deve ser utilizado somente como referência. O código não faz parte do texto e não pode ser utilizado para substituí-lo. Então, você pode utilizar o código e a frase, você pode utilizar a frase, mas não pode utilizar somente o código, tá? E quais as consequências para uma empresa que não cumpre a norma 14725 e seus rótulos ou FISPIC? Então, quais são as consequências? As consequências estão previstas na NR 28, que é de fiscalização e penalidade. Lá ela traz aí a informação de que um agente de inspeção ele pode fazer essa fiscalização e usar todos os meios, inclusive audiovisuais, necessários para comprovar a infração. Ele pode utilizar, né, o critério de dupla visita. Então, a primeira ele vai lá, faz a fiscalização, instrui sobre alguma eventual irregularidade, e a segunda ele verifica se essa irregularidade foi cumprida ou não, e se não, então é feita o ato de infração, vai ser lavrado. Como que funciona, né? Como que nós trazemos os valores a essa multa, essa penalidade? Então, a NR 28 traz todos os itens na NR 26. Um dos itens é o item que fala sobre a ficha de dados de segurança do produto químico, a FISPIC, que é o item 26.2.3. E ele fala que trata-se de uma infração de grau 4. Ainda lá na norma, na NR 28, nós temos o anexo 1, que nós temos que verificar qual é o número de empregados. Vamos supor que nós temos um número de empregados de 501 a 1.000 funcionários. E nós vimos que o fato da FISPIC estar com alguma irregularidade é uma multa, é uma irregularidade de grau 4. Então, com isso, nós encontramos aí essa faixa de 54,91 a 60,33. Essa faixa, ela é em BTN, só que essa moeda não é mais utilizada, então nós convertemos para UFIR, nós utilizamos em UFIR. Ao converter o UFIR para reais, nós temos uma multa. Então, de novo, tá? Pensando numa empresa de 500 a 1.000 funcionários e uma infração de grau 4, que é a infração da FISPIC, de alguma irregularidade na FISPIC. Nós temos um valor mínimo de multa de 5.842 e um valor máximo de 6.419.
Isso, gente, por FISPIC, tá? Se foram 10 FISPICs com irregularidades, vai ser esse valor vezes 10, tá bom? Então, sim, aqui na NR28 é onde nós encontramos qual que é a penalidade. E aí, finalizando, já demos o nosso horário, acho que eu falei um pouco demais. Eu queria, então, assim como eu já havia passado para vocês quando eu fiz, né, eu divulguei esse webinar, nós vamos fazer um sorteio com uma bolsa, então, um desconto de 75%. Então, todos vocês que estão aí assistindo ao webinar, nós vamos pegar o nome de vocês, vamos fazer o sorteio, e um de vocês vai receber esse desconto de 75% para participar da 72ª edição do curso de Produtos Químicos, Classificação GHS, Rotulagem e FISPIC. Ele é online, acontece dia 1 e dia 2 de dezembro, e lá vocês vão poder verificar detalhe a detalhe como elaborar a FISPIC, todas as informações com bem mais riqueza, como fazer a classificação, quais são os critérios que eu mencionei para vocês, quais são os critérios para fazer a classificação. Então lá vocês são 2 dias de treinamento intenso, vocês recebem a apostila na casa de vocês para fazer o acompanhamento, tem atividade de classificação, tem atividade de análise de FISPIC, tem atividade de criação de rótulo, é bem interativo, bem completo, e algum de vocês vai ganhar essa bolsa. Os demais, vocês vão ter 10% de desconto, tá? Para participar desse curso. Caso vocês tenham curiosidade, queiram saber maiores informações sobre o curso, eu deixei o link aqui. Então, no PDF que vocês baixarem aí, vocês vão poder acessar esse link, tá? Eu não vou conseguir responder outras dúvidas que vocês enviaram aqui no chat para mim. Infelizmente, nós já excedemos o nosso horário, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham me enviado aqui no chat, eu vou responder para vocês por e-mail, mas eu espero que tenha ajudado, tenha sanado alguma das dúvidas, tenha esclarecido um pouco mais sobre este documento que nós vimos que é muito importante no dia a dia do trabalhador e é obrigatório, né? Bom, gente, um ótimo dia, uma ótima semana. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar aqui no e-mail treinamento@intertox.com.br, que vai ser um prazer responder e auxiliá-los vocês. Até a próxima, ótima semana!